Tudo bem, colegas estudantes? Vamos iniciar aqui a nossa terceira aula do curso, né? Que é a aula de prevenção de incêndio. E nessa aula a gente vai estar tratando desse fundamento que é muito importante para a segurança do trabalho, para o ambiente de trabalho e também para a nossa casa, né? Para a nossa qualidade de vida. Então a gente pode definir o fogo como uma reação química, né? Que vai liberar calor e luz e também subprodutos como fumaça e as cinzas. Aqui tem uma reação química bem simples, né? Do metano, né? Metano mais oxigênio, a gente colocando ali uma fonte de ignição, vai obter aqui basicamente fumaça, né? Monóxido de carbono mais hidrogênio e vapor d'água. O fogo já foi tido como uma coisa divina, né? Hoje a gente sabe que ele é uma reação química. É uma reação química bem importante para o ser humano, principalmente para a produção de energia, né? Então a gente tem uma definição aqui na norma brasileira, dizendo que o fogo é um processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. Temos também da National Fire Protection Association, dos americanos, né, norte-americanos. O fogo é uma oxidação rápida, autossustentada, acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e luz. Né? Então, várias definições aí para nosso processo de combustão. O problema do fogo é quando ele foge do controle e vira o que a gente chama de incêndio. Né? Para existir o fogo tem que ter três componentes. Tem que ter o comburente, que é um elemento químico, né, que vai se juntar com o combustível, outro elemento químico, e vai conseguir, através de uma reação em cadeia, liberar a energia química desse combustível. Né? E para acontecer essa reação, esse início de reação, eu preciso de energia de ativação. Essa energia de ativação pode ser o calor, mas pode ser também a pressão, pode ser laser, pode ser ultrassom, algumas outras formas. Bom, gente, para explicar a teoria do fogo melhor, né, eu fiz aqui uma pequena demonstração. Bom, a primeira coisa é acender a vela, né? Então você risca o fósforo aqui, você tem que esquentar um pouco o pavio até ele chegar no ponto de combustão do algodão do pavio. Então, chegou no ponto de combustão do algodão, você já começa a derreter aqui a parafina, que na verdade é o combustível desse meu fogo. Então estou pingando ali a parafina para poder fixar a vela na tampa do vidro de palmito. Aqui você vê que o fogo aumenta um pouquinho, porque agora já não está queimando só o pavio, está queimando o vapor da parafina. Eu vou demonstrar isso agora. Vou apagar a vela e acender sem tocar o pavio. Viram? Aquela fumacinha ali é o vapor de parafina que já está no ponto de combustão. E agora, como eu preciso do triângulo do fogo, combustível, comburente e calor, né, ou calor ou energia de ativação, eu vou fazer um abafamento aqui. Você vê que a vela vai se apagando, né? Aqui está o motor de combustão interna, a gente chama de motor de 4 tempos, né? Que ele tem um tempo de admissão agora, ó, compressão, explosão e descarga. Para conseguir fazer essa combustão, eu tenho que ter o combustível, no caso aqui desse motor de Volkswagen aqui, gasolina com oxigênio. Também se adota aqui para a teoria do fogo o tetraedro do fogo, dizendo que além do combustível, do comburente e do calor, ou da energia de ativação, eu tenho aí uma reação química, que é uma reação em cadeia. Né? Essa reação em cadeia é o próprio fogo. Vamos estudar agora os combustíveis. Primeiro saber uma classificação dos combustíveis. Né? A gente classifica para poder facilitar também o controle. Classe A aqui vai ser os materiais que deixam resíduos, materiais sólidos que deixam resíduo, né? Então a estopa, o algodão, o plástico, né? O isopor. Classe B seria os líquidos combustíveis inflamáveis e também o gás, como os gases combustíveis. Classe C, o material elétrico energizado. Esses principais, né? Os três principais, A, B e C. E temos outras categorias, como os metais pirofóricos, aí, o magnésio, o antimônio, também os materiais radioativos, quando estão em combustão, né? E os óleos e gorduras, aí, a classe K. Importante ainda dos combustíveis são as temperaturas de queima. O famoso ponto de fulgor é a temperatura que o material libera vapores combustíveis, né? Então, no primeiro momento de aquecimento, eu tenho os vapores, eu aproximo uma fonte de ignição, e vai ter a combustão. Se eu retirar essa fonte de ignição, a combustão cessa.
Então essa temperatura a gente chama de ponto de fulgor. Um pouquinho acima do ponto de fulgor a gente tem o ponto de combustão, onde eu aproximo a chama, né, a fonte de ignição, e mesmo afastando a chama, a combustão se mantém. E aí, o terceiro ponto seria o ponto de ignição, que seria aquela situação onde eu não preciso de uma fonte de ignição, basta eu ter a temperatura. Tá? Então, já no segundo momento, a chama se inicia sem a aproximação da fonte de ignição e se mantém. Aqui em inglês, né? Então o ponto de fulgor seria o flash point. Quando eu aproximo a chama, ele dá um pequeno flash. Ponto de combustão seria o fire point e o ponto de ignição, kindling point. Veja que o ponto de ignição é bem superior aos outros dois. Né? Esse é o equipamento para a gente mensurar aqui o ponto de fulgor. Então a gente tem um aquecedor elétrico, põe o combustível ali dentro. Essa haste aqui que a gente tem, na verdade é um termômetro, né? E aqui eu tenho uma chama piloto. E a gente observa, quando der o flash, né, a gente mede a temperatura, essa temperatura é o ponto de fulgor. Aqui tem algumas substâncias, por exemplo, o álcool 70, né, o etanol, 16 graus positivos. Para a gasolina, 43 negativos. O diesel já precisa de 60 graus positivos para conseguir que o ponto de fulgor. Né? Então, aí a gente diz que a gasolina é mais inflamável do que o diesel. Né? Tá, o querosene de aviação ele é bem melhor, bem mais alto do que a gasolina. Né? Isso é bom para a segurança contra incêndio. Né? A aeronave. Né? Outro conceito importante aqui para o combustível é a superfície específica, é a área que a gente tem em contato com o comburente. Então, é a unidade de área dividida pela unidade de massa. Então, 1 kg, se ele estiver particulado, né, 1 kg de combustível vai ter mais contato com o ar, mais superfície de contato. Né? No caso aqui, ó, da madeira, 1 kg de madeira e aqui 1 kg de madeira. Então, essa situação aqui tem a mesma massa, mas ele tem mais contato com o comburente, então facilita a combustão. Aqui 1 kg de gasolina, 1 kg de gasolina. Então ele particulado, pulverizado, vai ter mais área de contato, vai ter uma superfície específica maior e tem uma combustão mais fácil. Aqui à esquerda a gente vê os armários sobre trilhos, né? E a gente tem um material bem mais compactado, quer dizer, uma superfície específica bem menor, né? Uma maior massa com uma superfície menor. Aqui, o modelo antigo, né? A gente tem prateleiras, tem ventilação, né? Então, tem mais chance do fogo se propagar aqui nesse lado direito. Vou botar um amarelinho aqui. Nesse lado direito, né? Do que aqui no lado esquerdo. Tá? Outra vantagem aqui é que diminui a entrada de oxigênio, porque esses armários têm uma vedação de borracha, né? E também o controle de poeira aqui para o arquivamento. Vamos falar agora sobre o comburente. O comburente é o outro componente químico da combustão, né? Ele vai favorecer ali a reação. E o mais comum é o oxigênio. Onde tiver ser humano tem que necessariamente ter oxigênio. Né? Normalmente a atmosfera tem oxigênio onde tem um ser humano, a não ser que eu leve meu próprio oxigênio num equipamento de respiração autônomo. Né? Mas existem outros comburentes, um que a gente vê nos filmes, aí, o óxido nitroso, conhecido como nitro. Posso usar também o cloro, o bromo. Né? No caso da pólvora, aí, uso o enxofre, né, para poder conseguir disparar um projétil sem ter oxigênio. Né? Então, usa-se a pólvora, que tem aqui o enxofre. Agora, falando da energia, né, da transmissão de energia, vamos falar da transmissão do calor. 3 métodos, né? Condução, convecção e radiação. No caso da condução, a gente chama também de contato. A gente vai ter a agitação das moléculas, por energia térmica, e o distanciamento dessas moléculas, essa agitação vai transferir essa energia molécula a molécula. Então, aqui eu tenho a propagação do calor. No caso do incêndio, eu posso propagar aqui do andar de baixo para o andar de cima, por condução aqui pela laje, né? E se eu chegar lá no outro andar na temperatura de ignição, eu consigo propagar um incêndio. Tá? Então aqui seria a condução. Na convecção seria o movimento de fluido, né? de gás. Tá? Então o gás vai aquecer, né? O ar ele tem menor densidade, ele vai tender a subir. Então a propagação da fumaça, né? Por isso que a gente não pode fugir para cima num edifício
numa edificação vertical, né? E também não posso pegar elevador. O posto do elevador é uma chaminé. E a irradiação, terceiro método aqui, eu não preciso de meio físico para transmitir o calor. Tá? É assim que o calor do Sol chega aqui na Terra. Então eu posso ter um incêndio secundário, por isso que é importante a distância entre as edificações e a direção das janelas, né? Eu posso provocar um incêndio secundário na edificação ao lado. E para apagar o fogo agora, que a gente entendeu a teoria do fogo, tenho 4 métodos de extinção. Um deles é o abafamento, que seria a retirada do comburente. O outro é o resfriamento, que seria eu retirar aqui a energia, né? Outro método seria o isolamento, eu cortar o combustível, afastar o combustível, cortar, fechar ali a tubulação de gás, por exemplo. E por último, a inibição, que seria eu quebrar a reação química. Jogar ali algum outro elemento químico que me permita a inibição. Os extintores de incêndio vão me permitir essa quebra da reação química, vão me permitir também o resfriamento ou o abafamento, a retirada do comburente, né? Então, como funciona o extintor? Eu tenho aqui um cilindro de metal, onde eu vou colocar o meu agente extintor e eu vou ter que dar um jeito de pressurizar esse cilindro para que eu tenha uma energia para propelir, né, para projetar esse agente extintor, né? Seja a água, os principais agentes extintores, né, são a água, o bicarbonato de sódio ou o dióxido de carbono. Esses agentes aqui, ó. A água, que a gente acaba chamando de AP, água pressurizada, ela vai apagar a classe de combustível A. Então a água apaga por resfriamento e ela vai funcionar bem para madeira, tecido, isopor, borracha, né? O extintor de pó químico seco, na verdade, ele é de bicarbonato de sódio, né? O que a gente chama de pó químico seco? Nem todo pó é seco, né? Existe também o pó químico umedecido, né? Mas esse aqui é o bicarbonato de sódio. E ele vai apagar a classe B, líquidos inflamáveis, gasolina, o éter, né? O querosene. E temos ainda o extintor de dióxido de carbono, CO2, que vai apagar equipamento elétrico energizado, painéis elétricos, motobombas. Existem extintores especiais também, o classe K aqui, né, o pó químico umedecido, para apagar os óleos e gorduras, né, comestíveis aqui. E o pó ABC também, que é o fosfato monoamônico aqui, que apaga as 3 categorias de incêndio. Tá aqui os nossos extintores, então vamos ver o que eles apagam. Então vamos lá, o que vocês acham aqui? Motor elétrico, posso jogar água? Não, né? Tem que jogar CO2. Poderia jogar pó químico nele? Posso, mas o pó é corrosivo, vai destruir o que o incêndio não destruiu. Então aqui, solvente. O solvente é melhor usar o bicarbonato de sódio. Aqui papel, fácil, né? Água. Classe A é água. Classe B, bicarbonato. Classe C, CO2. Computador, melhor usar o CO2. Porque senão, se jogar água, eu vou me eletrocutar. Se eu jogar pó químico, vou destruir os outros computadores que estão ao redor. Aqui, gasolina, pó químico. Painel elétrico, CO2. Borracha, água. Plástico, água. Vamos ver se aprenderam? Esse cara aqui está com a dúvida, não recebeu esse treinamento, não sabe qual extintor vai usar. E aí pegou o errado, né? Pegou o de água, se deu mal, né? A água conduz eletricidade. Ainda sobre os extintores, né? Esse aqui é um modelo mais antigo, um extintor tipo esfera d'água, né? A gente colocava ele sobre os locais onde poderia pegar fogo. E com a temperatura ele expandia o líquido ali e rompia o invólucro, né? E acabava tendo uma ação automática, né? Também podia arremessar ele contra o fogo, que tem umas esferas d'água. Esse aqui também de pressurização manual, você bombeia ele e consegue injetar água no fogo, né? Quando ele é muito pesado, porque a água é muito pesada, né? Cada litro de água pesa 1 quilo, se usavam rodas assim, rodas de diâmetro grande para poder vencer degraus também. Esse é um antigo extintor de espuma química, a gente tinha que virar ele de cabeça para baixo
para misturar ali o pó com o agente, né, gerador de espuma ali com a água, e aí ele se pressurizava, né? Está extinto esse extintor, né? Só peça de museu, não se usa mais. Se usa ainda o de espuma, mas o de espuma mecânica, né? Já tem a espuma pronta e a gente pressuriza com nitrogênio. Também os baldes, né? Com areia, com água, em algumas situações pode usar também. Esse é o extintor de teto, né? Um extintor automático. Ele tem aqui, deixa eu botar uma canetinha preta aqui. Ele tem aqui um sprinkler, né? Uma ampola que se expande e rompe. Ele está pressurizado, então vai formar aqui um chuveiro de extinção. Mas os mais comuns são esses três aqui, né? A água, pó químico, né? Que estão bem parecidinhos, né? Esse aqui, na verdade, é pó químico de 12 quilos. 12, 8 e aqui 4. 4 quilos, né, de pó químico. Esse aqui é muito parecido também com o de água, né? O cilindro é igual, só que esse seria o de água de 10 litros. Aqui alguns componentes, né? O agente extintor, o propelente, a válvula. A gente tem um grampo de segurança aqui para não acionar ele indevidamente, né? Tem um manômetro para medir a pressão desse gás, porque às vezes ele vaza por alguma falha de vedação, né? O sifão é para impedir que o gás saia antes do agente extintor, né? E o mangote com o difusor. Alguns são mais pesados, a gente chama de carreta, né? 50 quilos, 40 quilos. E finalmente, agora para prevenir incêndio, o que eu devo fazer? 90% dos incêndios no Brasil têm origem elétrica, né? Tá? Então, tem que cuidar com as minhas instalações, com os improvisos, né? Instalações temporárias, com a resistência de contato, porque o mau contato aí vai gerar calor e pode iniciar um incêndio, né? Tomar cuidado também com o vazamento de gás também na nossa residência, né? Quando sempre que trocar o bujão, a gente usar uma espuminha ali de detergente para ver se está fazendo bolinha, né? E ver se está com vazamento. Se tiver, eu tenho que desmontar ali, tirar a válvula e recolocar, né? Cuidado aqui com o álcool líquido agora nesses tempos de pandemia. Muita gente está, no caso, usando esse álcool, né? Ele é muito incendiário. E se você aproximar um fósforo aí da boca da garrafa, ele sai igual um lança-chamas, né? Muito perigoso para a criança. Por isso que a gente prefere o álcool gel. Ferro de passar roupa também é um gerador de calor. A gente esquecer ele ligado pode iniciar um incêndio. Também é um problema para acidente doméstico, principalmente com criança, né? Não só de incêndio, mas de queimadura. Então, os cuidados gerais, ordem, né? Um lugar para cada coisa em seu lugar, ter o cuidado do armazenamento, né? De materiais, de combustíveis também. Corretas instalações, né? Instalações elétricas, instalações físicas mesmo, a construção do prédio. O projeto preventivo contra incêndio, que a gente vai estar estudando na próxima aula. Manutenção dos equipamentos, inclusive os equipamentos de combate a incêndio. E, claro, educação, né? Com a educação a gente consegue progredir. Ensinar a prevenir incêndio e a combater o princípio de incêndio. No caso do vazamento de gás, a gente está atento, né? Monitorando aí as tubulações e está atento aqui com o vazamento de gás, porque o gás gera explosão e, secundariamente, um incêndio. E armazenamento de inflamáveis, ficou escondidinho aqui atrás da minha câmera, minha tela, né? Mas o cuidado de separar por categoria, de ter armários especiais para armazenamento, de ter bandeja de contenção. Então, ser um ambiente realmente projetado para segurança contra incêndio. Então, o primeiro grande incêndio, que morreram 500 pessoas, em 1961, Grande Circo norte-americano, né? Um dos trabalhadores que ajudou a montar o circo, revoltado, jurou vingança e no dia da inauguração, da abertura do circo, juntou uns amigos e resolveu tocar fogo no circo, né? Com gasolina. Morreram 500 pessoas, a grande maioria crianças, né? Cena deplorável aqui. Tempo depois, quando eu nasci, não faz muito tempo, em 1972, edifício Andraus, morreram 16 pessoas, foi o primeiro incêndio vertical do Brasil. Já foi apavorante, né? Começou a acender uma luzinha para que se tivesse projetos preventivos, né? Um código de obras aí dos edifícios. E logo em seguida, em 1974, aí um incêndio mais tenebroso aqui,
edifício Joelma, né? A gente viu aquelas cenas das pessoas se atirando do edifício, 187 mortos, né? Esses dois incêndios acabaram gerando a motivação para o primeiro Código de Obras do Brasil, que foi o Código de Obras do Estado de São Paulo, que acabou sendo o padrão, né, o referencial para os códigos de prevenção de incêndio, projeto preventivo de incêndio dos estados do Brasil. Mais recentemente, agora Boate Kiss, né, uma tragédia aqui, morreram 242 pessoas, com morte por intoxicação, por fumaça, né, que é um problema sério de saídas de emergência, de ausência de saídas de emergência, né, e superlotação também. Essa cena aqui, das pessoas mortas intoxicadas pela fumaça. Agora, em 2018, um prédio abandonado pelo governo, uma antiga sede da Polícia Federal de São Paulo, ocupado aqui com moradores sem teto, né? E acabaram desaparecendo aqui, morrendo, né? 44 pessoas. Esse prédio implodiu com o incêndio, né? Ele tinha estrutura de aço, mas mesmo assim ele perdeu a resistência estrutural, né? Agora, em 2018, também o Museu Nacional. Aqui morreu uma pessoa só, que é um bombeiro civil, que já é um dano grande, né? Mas aqui um grande dano ao patrimônio mesmo, ao patrimônio cultural, né? As obras, as exposições, né? Do acervo, um dos maiores acervos aí do Brasil. E agora, comovente aqui a morte dos jovens aqui no centro de treinamento do Flamengo, também um incêndio em um dos alojamentos. Então, o que chama atenção em todos esses incêndios, né? É a necessidade de um projeto preventivo. Né? Eu preciso ter o que a gente chama aqui de triângulo da prevenção, né? Eu tenho que ter um projeto para que eu consiga comprar e instalar os equipamentos e eu tenho que ter pessoas treinadas, né, qualificadas para o uso desses equipamentos e também para a prevenção de incêndio. Então, quando a gente fala em projeto, questão do equacionamento, né, dos sistemas preventivos, a aprovação do Corpo de Bombeiros e depois a vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros para finalmente a gente, com esse certificado de vistoria, conseguir um alvará de ocupação da prefeitura, né? Os equipamentos, não só um projeto eu vou conseguir adquirir eles, mas eu também tenho que me preocupar com a instalação, o correto local, né, de instalar, e também com a manutenção, porque esses equipamentos não são eternos, né? A gente tem que fazer recarga dos extintores, teste na iluminação de emergência, reposição de sinalização. A capacitação, a gente tem que fazer uma capacitação para prevenção de acidentes, né, gerar os prevencionistas, prevenção de incêndio, desculpa, o combate ao princípio de incêndio, os primeiros socorros e a capacitação para abandono de edificação, que não é tão simples como sair por onde entrou, né? Sempre a gente pode sair por onde entrou e as pessoas saem todas ao mesmo tempo numa situação de emergência. Então, estaria aqui o nosso triângulo, seria mais um NABLA, né? Um triângulo de cabeça para baixo, projeto, capacitação e equipamento. Preciso das três coisas. A proteção contra incêndio, né, ela começa aqui com essa divisão entre passivo e ativo. A proteção passiva seria aquela que está embutida na construção em si, os materiais construtivos, as portas corta-fogo, os isolamentos térmicos, né, a própria ventilação natural para o escoamento de fumaça. Então, aqui, portas térmicas, pintura para dar resistência ao calor aqui para o metal, pintura especial para, né, as portas corta-fogo. Lembrar que essas portas têm que estar sempre fechadas, mas nunca trancadas. Né? Fechada para não deixar circular fumaça. Os materiais construtivos também, por exemplo, as escadas isoladas, né, elas têm que ter o tijolo refratário. E a proteção ativa pode ser duas categorias, a automática e a manual. Então, a automática, esses sistemas que, à medida que o incêndio ocorre, ou que se detecta esse incêndio, eles vão estar agindo, né? Ou as proteções manuais, que é o caso dos extintores, dos válvulas de gás, dos hidrantes. Né? Aqui algumas proteções ativas, a detector de calor, sensor de gás, para-raio, ativas automáticas, né? O chuveiro sprinkler, né? Que ele rebenta essa ampola aí vai criar um chuveiro de água, né? Então, e as manuais, aqui os três principais tipos de extintores, CO2, pó químico e água, hidrantes, né?
E, finalmente, a normatização disso tudo, né? Como é que eu vou projetar? O que a lei trabalhista me pede, né, me exige, em locais onde eu tenho trabalhadores, é claro, né, são que os empregadores têm que adotar as medidas de prevenção de incêndio, né? E aí, que normas eles vão usar para isso? A legislação estadual, que é o Código do Corpo de Bombeiros do Estado, né? E as normas técnicas aplicáveis são as normas brasileiras regulamentadoras, que são as NBRs da ABNT. Também tem que ser assegurado que todos os trabalhadores tenham informações, né, treinamento para utilização de equipamento, para procedimento de evacuação dos locais de trabalho, também dispositivos, conhecimento dos alarmes existentes, né, identificar os sons. E como é que eu comprovo que eu tenho isso? Com um certificado de participação, né, registro de participação. Todos os locais de trabalho, né, tem que ter saídas de emergência, né, com um número suficiente para a gente escoar as pessoas. A gente faz um cálculo aqui para tirar todo mundo em 6 minutos daquele andar. Nenhuma saída de emergência deve ser fechada a chave durante a jornada de trabalho, claro. Né? E elas podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam a abertura pelo interior do estabelecimento, que a gente chama de barra antipânico, né? Uma barra que quando você encosta, você abre ali a porta. E que normas se usa para isso, para um projeto preventivo? Né? As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas são várias, a gente tem uma para extintores, uma para manutenção dos extintores, outra para equacionamento de extintores, uma para equacionamento dos hidrantes do sistema preventivo, outra para as rotas de fuga, outra para iluminação de emergência, e também as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, tem uma para explicar quais sistemas preventivos eu preciso, como classificar o risco das edificações, o sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas, as rotas de fuga, o sistema de iluminação de emergência, o sistema de alarme e detecção de incêndio, o sistema preventivo por extintores, o sistema preventivo hidráulico preventivo, né, que seriam os hidrantes, também a central de gás, principalmente esses, né, a escada, por exemplo, isolada, né, de abandono, para que eu tenha realmente uma edificação que seja projetada e que seja apropriada para a ocupação humana sem risco. Muito bem, colegas, estamos chegando aqui ao fim dessa aula, né, e também ao fim do nosso módulo de segurança do trabalho aqui desse curso, né. Então, queria fazer aqui uma síntese, né, dessas 3 aulas. A primeira sobre prevenção de acidente, a segunda sobre prevenção de doenças do trabalho, né, e essa aqui sobre a prevenção de incêndio. Tá? Então, o que seria uma síntese da segurança do trabalho? Trabalho seguro, vida saudável. Tá? Então, vamos lá. O que um profissional de segurança deve se preocupar, né? Primeiro, com os acidentes, né? A gente tem aqui esses 3 níveis: preditivo, preventivo e corretivo. Tá? Então, o que seria o corretivo? Eu agir depois que o problema já se instalou. E o preditivo é eu agir antes de comprar o problema. E o preventivo seria eu agir com os problemas que eu já tenho, né? Que é muito comum a minha empresa já ter problemas. Então, para a parte de prevenção de acidente, eu tenho que começar primeiro com uma política de aquisição de materiais, aquisição de equipamentos. Né? Depois, projetar o meu processo de trabalho. Um processo realmente seguro, né? Etapas seguras de trabalho. E aí projetar o meu ambiente onde esse processo de trabalho vai ser realizado com esses equipamentos que eu vou adquirir. Tá? Esse ambiente aqui, o projeto, por exemplo, arquitetônico, tipo de piso, tipo de parede, a área, né? A disposição, o layout, a disposição dos equipamentos. Né? Recrutamento e seleção, determinadas funções eu vou precisar de algo mais, inclusive de condição física mesmo, né? Algumas funções podem exigir uma condição física diferenciada. E também posso, no preventivo, trabalhar com a atenuação na fonte, no preditivo, né? Na atenuação na fonte. Então, eu já comprar uma máquina que tenha um abafador de ruído, isso seria mais para prevenção de doenças, né? Mas já comprar uma máquina que já tenha a proteção da correia, que tenha a proteção das engrenagens, fazer uma instalação elétrica que já tenha o dispositivo diferencial residual. E para a doença também, política de aquisição de equipamentos, de materiais, né, de matéria-prima, projetar o processo de trabalho de maneira que ele já não tenha riscos, né, quando for concebido, né, o processo e também o ambiente de trabalho. Né.
A vacina, né, mesmo eu não tendo uma exposição, mas eu posso ter uma possibilidade de exposição, então já vacinar os funcionários. Atenuar também na fonte aqui a questão da propagação desses riscos, por exemplo, atenuação do ruído, atenuação da radiação. No caso do incêndio, então eu tenho que ter já no preditivo o meu projeto preventivo, que se envolve o projeto do prédio, né, da própria edificação. Com esse projeto preventivo eu consegui a vistoria do Corpo de Bombeiros e o meu alvará de ocupação. Esse sistema todo de preventivo de incêndio e as minhas instalações tem que ter manutenção. E claro, eu tenho que ter pessoal capacitado para usar e prevenir incêndio, né? Usar os equipamentos de incêndio e prevenir incêndio. E claro, aqui no preditivo eu estou gerando, né, evitando, né, de gerar o problema já na sua origem, né? Claro que eu tenho que monitorar minhas instalações, mesmo não tendo risco de incêndio. Então, voltando lá para o acidente agora, o preventivo, eu já tenho os meus problemas de acidente e eu quero evitar que o acidente ocorra. Por exemplo, eu já tenho ali uma máquina que tem uma parte móvel exposta. Nunca alguém se machucou, né? E eu quero instalar a proteção antes que ocorra o acidente, né? Então, por exemplo, aqui os exames ocupacionais, ainda não ocorreu um mal súbito de um trabalhador em altura, mas eu quero fazer um exame admissional para ver se ele não tem labirintite. Ou se ele não está desenvolvendo labirintite, mesmo ele tendo sido selecionado, para que ele possa trabalhar em altura, porque existe um risco de queda em altura se eu tenho labirintite. A educação também, para o funcionário aprender a reconhecer os riscos do seu trabalho e se disciplinar a usar as medidas de controle, entre elas o equipamento de proteção individual, né? Os procedimentos seguros de trabalho, procedimentos seguros de manutenção. Né? Eu tenho que ter também o controle na propagação, por exemplo, aqui um anteparo que evite que aquela fagulha se projete no olho de uma pessoa que está sem óculos, né? Então, evitar na propagação. Por exemplo, aqui um veículo que eu esteja movimentando dentro da minha empresa, né? Uma empilhadeira. Claro que o uso do equipamento de proteção individual. Também fazer alterações nos processos, mudar o modo como o meu trabalho é feito para diminuir o risco. Aqui, e claro, eu tenho que estar monitorando esses riscos. A máquina pode ter uma proteção, mas alguém retirou a proteção. O funcionário pode ter o seu equipamento de proteção individual, mas ele não quer usar. Então, não necessariamente na hora que ele não vai usar já vai acontecer o acidente, mas se for costume não usar, uma hora vai acontecer o acidente. Na parte de doença, também eu fazer os exames ocupacionais para ver se a pessoa está desenvolvendo, no início de desenvolvimento de alguma doença, por exemplo, aqui a audiometria, para quem está exposto a ruído. Né? A educação também, a pessoa aprender a se proteger, ser disciplinada, né? Desconfiar das condições do seu trabalho. Controlar também na propagação, a propagação do ruído, a propagação do calor, a propagação da radiação, né? Esses agentes relacionados a doenças. Também o uso do EPI, por exemplo, um respirador para não ter uma contaminação química. Veja que aqui eu já estou no preventivo, né? Então eu já tenho o meu problema lá, eu tenho uma substância que é tóxica no meu trabalho e eu não tive como resolver isso no projeto do ambiente de trabalho do processo, vou ter que trabalhar agora aqui no controle do risco que existe. Eu posso também alterar esse processo de trabalho, por exemplo, substituir os materiais, as ferramentas, né? A disposição, o jeito como o trabalho é feito, né? Para evitar a geração da doença. E eu também tenho que monitorar se está se agravando, se esse ruído está aumentando com o tempo, problema de manutenção, de desgaste, né? Se as pessoas estão usando os materiais de segurança, se os procedimentos estão feitos realmente do jeito que foram projetados. Aqui, agora não preciso tirar mais a minha câmera, né? Também aqui no preventivo, eu tenho que ter um seguro contra incêndio, né? Parte de incêndio. Eu tenho que ter manutenção dos meus equipamentos de incêndio, mesmo das minhas instalações, e para fazer manutenção eu tenho que fazer uma coisa chamada inspeção, verificar se o real condiz com o padrão. Também fazer simulados de abandono, para que numa emergência as pessoas saibam sair do prédio da maneira correta, né? Organização, né? Os materiais, seguir os procedimentos de trabalho, né?
A própria carga incêndio, o material inflamável, combustível que eu tenho no meu prédio, ele está sendo bem armazenado, se ele está minimizado. E, claro, checar as rotas de fuga, se elas estão bloqueadas, se elas abrem, né? Tudo isso é prevenção, não é ainda na hora que aconteceu o incêndio, né? Aqui sobre acidente, agora, aconteceu o acidente, prestar os primeiros socorros, é a primeira coisa, cuidar do acidentado, né? Acionar o seguro de acidente de trabalho para esse trabalhador estar amparado, fazer a análise desse acidente, para evitar que outro ocorra, né? E aí ensinar as pessoas o porquê daquele acidente, para que elas aprendam a não se acidentar. E, num caso mais extremo, né, numa perda irreparável, aí, uma indenização do acidentado. Para o caso da doença, eu tenho que tratar o meu doente. Eu posso acionar o seguro acidente de trabalho também, para ele ter uma compensação daquela perda que ele teve por essa doença. O seguro de acidente serve para acidente e doença. Posso também fazer a reabilitação, mudar a função dessa pessoa, ou o seguro acidente fazer a reabilitação funcional para que essa pessoa consiga exercer uma outra profissão com aquela sequela daquela doença, né? Educação também, para que as outras pessoas não fiquem doentes, aprendam a usar o material de segurança, o processo de trabalho correto, né? E também cabe uma indenização, se for o caso. No caso do incêndio, primeiros socorros das vítimas, né? Isolar a área de fogo, de incêndio e abandonar as pessoas de lá. Acionar a brigada de incêndio, né? A brigada de incêndio vai usar aqui um plano de emergência, acionar o socorro externo, que é o bombeiro militar, e, se for o caso aqui, uma indenização. Então, esse hall de atividades aqui vai resumir esse nosso componente sobre prevenção de acidente, prevenção de doença, prevenção de incêndio. Se você quer ser um profissional de segurança do trabalho, que a gente já discutiu em outra aula, né? Outra oportunidade, você vai ter que ter a visão desses, pelo menos desses fatores, né? E isso é o dia a dia do profissional de segurança, né? E, claro, a gente tem que se preparar para desenvolver essa função. E o principal, né, para a gente ter prevenção de acidente, prevenção de doença, prevenção de incêndio, e isso vai refletir na nossa qualidade de vida, claro, é a educação. Com a educação tudo melhora. Tá? Nem todo mundo tem a sorte de ter uma família, uma comunidade que tenha conhecimento de tudo, né? Às vezes nos falta até o básico. Então, com educação, tudo melhora. Você aprende a cuidar da sua saúde, você vai aprender a se alimentar melhor, você vai aprender a atravessar a rua, você vai aprender a cuidados com higiene, você vai aprender a se cuidar no seu trabalho, né? Você vai aprender a cuidar com seus relacionamentos, vai aprender a identificar os riscos, né, que comprometem a minha qualidade de vida e buscar soluções de controle desses riscos. Né? Então, a educação, tem muita fé na educação. Ok, com essa palavra, né, com essa fé, me despeço aqui desse componente. Muito obrigado aí pela atenção e vamos trabalhar pela nossa qualidade de vida.